aí eu vejo o poder da literatura, como a gente pode, mesmo tendo um assunto que grande parte aí traga do universo da mulher, eu recebi retornos de homens e mulheres de idade de 20 anos a 80, a 90 anos, até do cara, né, 90 a 90, de pessoas de classe social baixa como a porteira do meu prédio, até uma classe social mais alta, tipo o José Armando, que é um crítico de arte, um homem branco, né, eu recebi de pessoas héteros, gays, de religiões de matriz africana, evangélicos e católicos. Então, eu recebi um retorno muito especial, muito. Acho que assim, que eu mesma não esperava. Eu achei que talvez tivesse esse recorte. Mas não, eu recebi assim, de vários, de homens e de mulheres de idade diferente, de todos os aspectos. Assim, né? E como foi receber esse impacto? Assim, puxa, estou alcançando aí, que eu acredito que você não... Ninguém programa, não pensou nisso. Não. Como foi? Como está sendo, né, receber? Então, Colateral é um pouquinho me deu muita alegria. Eu não sou assim, eu não fico escrevendo para publicar, né? Tanto que eu publiquei esse, 2 anos depois eu fiz uma plaquete. Antes do Colateral você não publicou nada, esse é o primeiro. Publiquei em coletânea. Na verdade, eu publiquei, eu ganhei 4º lugar num concurso de contos, e aí publiquei nessa antologia, aquela de Bragança. Depois, numa coletânea do Alfarrabos, sobre da pandemia, aí eu publiquei o Colateral. E depois de 2 anos eu fiz uma plaquete, que é uma coleção artesanal lá do Alfarrabos Edições, que é da coleção Perversa. E nesses meios termos publiquei em algumas outras coletâneas. Nessas outras eu tenho poemas, tem cartas que é do Mulherio São Paulo, tem uma carta do Mulherio Nacional, eu tenho um poema, tem da Casa Gueto, eu tenho um poema, um microconto e mais um ensaio, não uma apresentação, porque era uma antologia em homenagem à Dalila Pérez, fiz a apresentação. Então tem alguns textos publicados em outras. Agora estou me dedicando a um novo livro, talvez aí, um romance, mas vai demorar ainda bastante para escrever, não tenho pressa nenhuma. Podemos esperar talvez daqui, né, 1 ano, 2 anos, não tenho pressa para escrever nem para publicar. E não, mas esse livro me encorajou, principalmente quando eu fui com ele numa sala de aula, que foi o que eu falei, que foi o que me fez querer publicar. E eu fui depois com esse livro nessa mesma escola, conversar com os alunos, eu fui 2 anos lá. E no dia que eu cheguei lá, na primeira vez, a professora deles tinha trabalhado esse livro com os alunos. E foi uma coisa muito bonita, onde os alunos queriam estar lá. Ela falou para mim, olha, uma sexta-feira à noite. Que é um dia que, né, que não é geralmente a sala cheia. Não é cheia, a gente tem 30 e tantos alunos, mas espere assim 15 no máximo. Mas, bem lá, eu cheguei, a sala estava lotada, eles tinham preparado a sala inteira para me receber, eles colocaram um celofane vermelho na luz para deixar um clima, né? 2 alunos tocaram violino para me chegar, um tocou violão, eles espalharam trechos do meu livro na parede, eles colocaram um bem-vindo. Uma aluna fez marcadores de página com uma frase minha e distribuiu para todo mundo que chegava na sala de aula. Quando eles terminaram de tocar a música, fizeram um jogral com texto meu, com vários alunos. E quando eu fui falar, eu falei, nossa, já estava impactada. Eu nem me considerava escritora, porque mesmo publicando livro, eu ainda não me considerava escritora. E aí, ali, quando eu vi aqueles alunos que estavam ali porque eles queriam estar ali, porque eles queriam conversar comigo, que tinha escrito um texto que eles tinham lido. Quando eu saí de lá, ainda recebi uma
uma caricatura minha. Eles foram muito receptivos comigo. E aí, quando eu fui levar isso na escola, sabe? Foi ali que eu falei assim, acho que assim, né? Aí eu comecei a me considerar escritora e ter a vontade de talvez publicar mais algum livro, de continuar. E esses retornos que eu recebi dessa gama de pessoas tão diferentes também, acho que é outra coisa que vai te encorajando. E são retornos, por exemplo, levei um livro para um consórcio sobre saúde mental e eu li o texto do suicida. E quem veio me procurar para falar foi um homem, e ele falou, porque o personagem é um homem nesse caso, né? Mas eu achava que ele ia se identificar com alguma coisa do falta de emprego, querer se matar. Não, ele se identificou e eu percebi que ele estava falando dele quando ele veio falar. Quando ele falou, essa coisa que você escreveu aí, né? Ele se sentiu um merda, que não dá atenção para os filhos, que não tem tempo para os filhos. E ele estava pensando na relação dele com os filhos. E ali pegou ele, né? Sim. Então, assim, em algum momento, algum pega. E isso é muito melhor. Então, tem muitas pessoas que me escrevem, que falaram sobre esses retornos que eu tive, chorei, ri bastante. Senti, nossa, fiquei com raiva de fiquei, nossa, e era muito sobre sentir, isso foi bastante. É o que a Meire colocou, né? É um mix de sentimentos, de sensações, né? Quando a gente lê, porque são muitas identificações diferentes, né? Que a gente tem. E como a dona Dalila disse, acho que você já passou da hora, tem que se apropriar mesmo, porque você já nasceu escritora, só fez um registro, oficializou aqui no colateral, porque a gente percebe, né, como editora e como leitora, acho que eu tenho propriedade para falar, né, porque a linguagem, a distribuição, né, de personagens, todo o enredo, né, de escrita, é tudo muito bem distribuído, muito bem pensado. Então, é uma escrita profissional, né? Então, você está mais que de parabéns, assim, com o colateral e aí deixa um resquício de ansiedade para a gente ler o romance que vai chegar nos próximos dias.